Olá pessoal, tudo bem? Jean aqui, trazendo mais um vídeo do nosso curso gratuito de como fazer uma logo profissional totalmente grátis. O que faz uma logo ser tão memorável? O que faz uma logo atrair aos olhos das pessoas? E vai ser sobre isso que a gente vai falar nesta aula. E essa aula ela é fundamental para que todo o processo que a gente realize depois da criação tenha um sentido. Eu vou estar ensinando coisas para vocês aqui que a maioria das pessoas não ensina nos cursos pagos sobre a criação de logotipo. Eu não vou ficar ensinando tantos detalhes técnicos de quais filtros utilizar, qual software utilizar, qual banco de dados utilizar. Eu vou me ater principalmente na questão de conceitos, fundamentos, porque creio eu que isso seja o mais importante na hora de você estar criando uma logotipo. E aqui nós temos um conhecimento fundado em dados que a gente elaborou conforme foi passando os anos aqui na Argos e a gente desenvolveu um template, um modelo, onde a gente consegue coletar algumas informações que são fundamentais para a criação de uma logotipo. Basicamente, tudo começa com algumas perguntas estratégicas que a gente tem que fazer para a empresa, no caso, que a gente vai realizar o trabalho de criação de logo. Se você está criando uma logo para a sua própria empresa ou criando uma logo para a sua própria marca, então também você deve estar respondendo estas perguntas. E quais seriam essas perguntas? Aqui eu separei uma lista para vocês darem uma olhada aqui. Quais são as perguntas-chave que a gente tem que fazer para entender qual é a ideia ali que a gente quer passar com a logotipo. A primeira pergunta é: qual é o nome da empresa? A gente precisa saber ali o nome da empresa que a gente está fazendo a logotipo, a empresa ou a marca, para ver se às vezes faz sentido colocar alguma inicial do nome ou enfim. Qual é o significado por trás do nome escolhido para a empresa? Aqui a gente já começa a entrar mais a fundo. A gente descobre o nome da empresa, depois a gente descobre um pouco sobre a história da empresa. A gente consegue entender também aqui quais são as missões, os valores, dados que são fundamentais ali para a empresa. A gente coloca também uma coisa bem interessante aqui, que é colocar a perspectiva da pessoa para ela escolher 3 palavras que descrevam a sua empresa. Isso é bem importante, bem valioso, vocês vão ver lá na frente, depois no processo, que essas 3 palavras vão nortear muito bem o nosso caminho. Como que você deseja que a sua empresa seja percebida pelo público? Isso também é muito importante. Quais seriam as emoções que você quer despertar nas pessoas quando elas enxergam a sua logo, quando elas enxergam a sua marca? Quais elementos obrigatoriamente deve conter na sua logo? E quais elementos ou características não devem conter na sua logo? Essas 2 perguntas elas são muito importantes também. Provavelmente o empresário ele vai ter um apego muito grande com essa marca, então tem que ser algo também que ele esteja familiarizado, algo que ele goste, cores, formas, sentimentos que ele goste. Então aqui a gente já consegue filtrar um pouco esta questão. Qual é o seu público-alvo principal? Isso aqui é muito importante. A maioria das pessoas que ensina a fazer logotipo na internet, ensina com esses cursos baratos que tem disponíveis aí na internet, a como estar criando uma logo, eles não ensinam você a fazer essas perguntas, eles não ensinam você a principalmente saber quem é o seu público-alvo. Eles se atêm a técnicas, a métodos, a plataformas, ferramentas, e eles não ensinam isso aqui para você. Então, isso é muito importante porque através dessas informações aqui, você vai estar tendo uma logo extremamente fundada e muito, muito diferente das outras logos do mercado. Você tem alguma preferência de cores? Isso aqui é bem clássico. Quais estilos ou abordagens você gostaria que fosse adotado na criação da sua logotipo? Ou seja, você gostaria de uma logo mais profissional, mais premium? Você gostaria de uma logo mais despojada, divertida? Você gostaria de uma logo mais contemporânea, artística? Entendem que essas perguntas elas vão
servir como um norte para todo o processo de criação do logotipo. Por isso que eu prefiro primeiro começar explicando por esta parte aqui teórica sobre a questão de da onde surge uma logo, para depois a gente entrar na ferramenta e dar sequência no processo ali de criação. Quais são os diferenciais da sua empresa em relação aos concorrentes? Essa pergunta também é matadora. Imagine que o seu diferencial seja uma coisa muito pontual e você consiga transformar isso em algo visual que você possa estar colocando na sua logo. Então, você já vai estar se destacando também nessa questão da logotipo. Quais são os principais concorrentes da sua empresa? Também é um ponto muito importante você saber mais ou menos como que estão posicionados os seus concorrentes no mercado para poder, assim, fazer um estudo, analisar quais são as cores, quais são as identidades visuais que eles estão utilizando, como eles se comunicam com o público deles, que também é o mesmo público que você deve estar se comunicando. Então, a gente pega uma base e trabalha a partir desta base. A sua empresa tem alguma identidade cultural temática a se destacar? Essa pergunta é muito legal também, porque tem muitas empresas que elas acabam sendo temática. A própria Argos, ela tem uma temática envolvendo tanto o nome da empresa quanto toda a história que a gente sempre conta para os nossos clientes. Mas essa parte da história eu vou deixar para estar contando em outro momento aqui no canal. Mas vocês puderam entender agora a dimensão dessas perguntas. Elas são perguntas muito estratégicas que foram elaboradas com muito tempo para poder trazer as respostas certas para a gente poder estar criando a logo. A partir dessas perguntas que você fizer para o seu cliente ou você fizer a si mesmo para conseguir obter as respostas sobre as características da sua empresa para a criação de uma logotipo, a gente vai para o próximo passo. Eu, particularmente, prefiro organizar todas essas informações em um mapa mental, porque assim fica muito mais fácil de eu organizar as informações e também de separar elas por categorias. Bom, vamos lá. Essa etapa a gente chama de briefing, que é quando a gente coleta as informações do cliente. No nosso caso, como a gente presta esse serviço de assessoria. Mas vocês vão estar fazendo a logo por si só, então esse processo aqui de briefing seria briefing interno para a sua própria empresa. Neste caso, respondendo todas as perguntas realizadas aqui na primeira etapa, você vai coletar o nome da empresa, o significado por trás do nome. Aqui a gente já tem, né, a questão da Argos, que é o nome de um construtor de navios grego lá e tudo mais, da Ilíada de Jasão e os Argonautas. Outro dia eu conto essa parte do nosso nome aqui para vocês, que é bem interessante também, dá um vídeo bem legal. Mas, basicamente, vocês já puderam entender aqui que eu vou estar fazendo uma análise da construção da nossa logo, que é mais fácil para eu poder explicar para vocês como que funciona aqui o processo de criação de uma logotipo. Basicamente, não vou me ater muito aos detalhes, mas aqui são as respostas de todas as perguntas que a gente fez na outra etapa. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento para estar dando uma lida com calma sobre todas as respostas que a gente deu aqui para cada pergunta, pode ficar à vontade. É um conteúdo muito profundo, muito denso, então essa aula ela vai ser um pouco mais longa do que o normal, mas vocês vão ver que vale muito a pena, são informações muito valiosas que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Bom, depois que a gente responde todas essas perguntas aqui, o que a gente faz com estes dados? A gente filtra. Você pode ver que eu filtrei algumas palavras-chave em amarelo aqui. Por quê? A gente consegue já ter uma noção por cima aqui, por exemplo, que tem que ser algo que tem a ver com um navio, tem que ter um direcionamento estratégico, tem que ser relacionado à marca digital, trazer sucesso, liberdade, aquelas 3 palavras, olha que importante que eu te falei, liberdade, inovação e controle. Essas coisas aqui, elas vão nortear depois o processo de criação da nossa logotipo. Como deve ser percebida essa logotipo? Exploradora, criativa, inteligente, profissional e sofisticada. Ela tem que ser no formato de triângulo, representando um A, elementos curvos. A marca Argos obrigatoriamente tem que ter nessa logotipo. Muitos elementos ou cores não deve conter. Cores branco, vermelho, preto. Ser minimalista e sofisticado.
estratégias de marketing e a concorrência. A gente colocou 2 empresas aqui do mercado de marketing digital. Então, vocês podem ver que o texto ele serve para embasar, obviamente, cada tomada de decisão aqui, mas a gente vai estar coletando as palavras-chave aqui que vão ser o que vão nortear a criação do nosso logotipo. A partir do momento que a gente selecionou todas as palavras-chave, agora a gente vai para a criação de um conceito. É um conteúdo bem denso, como eu já falei para vocês. Eu posso estar separando, posterior a isso, um conteúdo em PDF, está disponibilizando para vocês também. Basta vocês pedirem nos comentários aí se tem a necessidade de eu fazer isso. Por enquanto eu não vou fazer, tá? Porque eu imagino que vai estar tudo bem explicado aqui, vocês vão conseguir aplicar isso assistindo o vídeo mesmo. Eu prefiro até que vocês, enquanto assistam o vídeo, já vão anotando, já vão respondendo essas perguntas, para que quando a gente chegar ao final desse vídeo, você já tenha clareza ali sobre o conceito da sua logo. Depois de ter as palavras-chave separadas, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado. A gente começa pelo estudo cultural e temático. O que é uma agência de marketing digital? A gente tem que entender a fundo qual é o nicho dessa logotipo, dessa empresa. A gente tem que entender qual é a solução que é oferecida. E a gente tem que entender se tem alguma cultura ou tema, qual é essa cultura ou tema. No nosso caso aqui é sobre marketing digital, né? E também a nossa solução é tráfego pago, assessoria para tráfego pago, branding, design e tudo mais. Cultura e tema, como eu já falei para vocês, a cultura da navegação, exploração, heroísmo, questão da Grécia Antiga. Palavras-chave principais que a gente tem que trazer aqui para a criação da logo é liberdade, moderna, cultura grega, inovação, controle e direção, sofisticada. São as personalidades da nossa marca. Estudo da concorrência, como eu já falei, ali tem 2 empresas de marketing que a gente deu uma sondada ali como referência no mercado para estar tendo uma noção aqui mais ou menos de qual conteúdo a gente deveria estar seguindo, como é a comunicação deles com o público. E aqui a gente faz uma análise profunda, como em todos os outros aspectos. A gente analisa a logo deles, qual o modelo da logo deles, qual é o significado da logo deles, quais são as paletas de cores que essas marcas estão utilizando, quais são os complementos que essas marcas utilizam. Aqui eu tenho um exemplo do site deles. A gente consegue dar uma analisada que eles, nesse caso aqui, ele utiliza mais formas quadradas, vermelho, branco, setas e pontas. Nesse outro caso, que é completamente ao contrário, utiliza cores azuis, formas circulares mais coloridas com degradê. Então a gente pode ver que são 2 empresas completamente diferentes que eu peguei para referência aqui, para a gente ter uma noção de para qual lado a gente gostaria de estar indo. Então, essa análise eu não vou me ater muito, mas vocês percebem que ela é bem profunda. E é isso que vocês precisam fazer. Quanto mais tempo vocês dedicarem ao estudo do seu concorrente, melhor vai ser a criação da sua logotipo, porque você vai conseguir ver coisas que eles não viram, vai conseguir criar coisas que eles não criaram e vai conseguir impactar de uma forma diferente os clientes. E com essa diferenciação, você vai conseguir impactar tanto os clientes novos quanto possíveis clientes que talvez estejam trabalhando com seus concorrentes. Basicamente, o conceito é o que quer representar a marca, né? Aqui a gente faz um textinho aqui para explicar exatamente o que é que a gente quer representar com a nossa marca, com a nossa logotipo. Então, é isso aqui o conceito. É bem dizer uma análise mais aprofundada da etapa anterior. Vocês podem ver que a gente começa com algumas perguntas. Essas perguntas geram algumas respostas longas, a gente filtra algumas palavras-chave. Posterior a isso, a gente elabora uma análise mais aprofundada sobre a concorrência e sobre algumas palavras-chave, e principalmente sobre o tema. E posterior a isso, a gente vai a referências visuais. Essas referências visuais são o quê? Vocês já devem ter ouvido falar em brainstorm. Brainstorm é quando você simplesmente limpa todos os filtros da sua memória, você simplesmente começa a jogar várias ideias, pode ser anotando no papel ou escrevendo aqui no computador. Você joga todas as ideias que vêm à sua mente. É uma tempestade de ideias. E a mesma coisa pode fazer com
imagens. Então, você pode ter uma tempestade de ideias, de imagens que você acha que faz sentido para sua empresa e você coloca todas elas aqui sem filtro nenhum. Você vai pegando na internet, em qualquer lugar, vai criando e vai jogando aqui. E foi o que a gente fez. E essas imagens, basicamente, elas são fotografias, ilustrações, ícones, símbolos, texturas, imagens da concorrência, elementos culturais, e tá tudo aqui o que a gente fez para a nossa marca. Como eu já falei, a gente trabalha com a temática da Grécia Antiga, então vocês vão ver coisas aqui como esculturas antigas, mitologia grega, marketing, foguetinho, ícones, funil de vendas, processos de marketing, ícones, muitas coisas, concorrentes, outras empresas que a gente pegou referência na logotipo, sempre visando a forma triangular, setas, cores modernas. Aqui são alguns exemplos que a gente criou também para se basear. Vocês podem ver, ó, textura. Vocês podem perceber que é um brainstorm bem amplo. A gente joga simplesmente toda a ideia nua e crua aqui na quadro branco e depois a gente trabalha a partir dessas ideias. Por isso que eu falei que é muito importante fazer todas aquelas análises, porque quando a gente chega nessa parte, a gente tem uma floração de ideias muito mais consistente. Vocês podem ver que a gente trouxe ideias concisas e direcionadas ao que a gente estava buscando, imagens triangulares, coisas modernas. Pode ver que tem bastante efeito degradê, luz, sombra, sobreposição, profundidade. Então, a gente vai pegando todas essas ideias e jogando aqui, não para copiar, mas sim para criar a partir dessas ideias. E depois de a gente ter jogado todas essas ideias aqui no nosso quadro, a gente pegou algumas para estar criando a logotipo. A nossa logo, ela foi derivada de algumas dessas imagens. Vocês já vão saber qual que é o resultado final, obviamente, porque é a logo que tem aqui no nosso canal, mas a gente, para estar criando ela, para vocês verem a profundidade do que eu digo, que o que é a criação inteligente e diferenciada de uma logo, é isso. Olha quanta criação a gente teve que fazer aqui, e isso aqui é só um pedacinho da ponta do iceberg. A gente passou meses criando vários projetos aqui até chegar no projeto ideal, que foi o que a gente oficializou ali como a logo da marca. Aqui, por exemplo, a gente pegou essa setinha, deu uma estilizada nela, a gente pegou essa setinha aqui dessa parte da logo. A nossa logo, para quem não conhece, ela era assim antigamente. A gente acabou mudando drasticamente ela. E aqui a gente pegou essa seta, então, por causa da questão do direcionamento e tudo mais, bússola, que é aquelas questões lá atrás que a gente estudou. Essa aqui também eu achei bem legal, essa logo aqui, por causa do senso de profundidade que tem nessas dobras. E ela também forma um triângulo ou um A, e também aqui forma uma seta, ou uma seta grande com uma seta pequena dentro. Então, esse símbolo, para mim, representava muitas coisas ao mesmo tempo. Isso que é importante, você pegar imagens que representam mais de uma coisa também, que elas peguem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar para vocês terem uma noção. Aqui atrás, eu falei, ó, direcionamento estratégico, marketing digital, sucesso, navio, liberdade, inovação, controle. Várias dessas coisas aqui, ó, a gente consegue juntar aqui em uma imagem. Por exemplo, aqui eu consigo ter uma seta, uma direção, um controle, um norte, eu consigo ter direcionamento, eu consigo ter um triângulo, eu tenho um A, eu tenho modernidade, eu tenho tudo numa imagem só. Então, claro, eu não vou copiar essa imagem como ela está aqui, afinal ela é uma logotipo de outra empresa. Essa aqui também é interessante, a logo do ClickUp, principalmente por esse símbolo aqui, ó, que representa algo semelhante ao que a gente queria fazer, que é um barco, ou seja, a parte de baixo do barco e a parte de cima aqui do barco. Então, nós estávamos pensando num conceito parecido a este. Então, ela também serviu de referência. Essa outra logo aqui também foi muito interessante, porque ela também tem um triângulo, um formato de A, uma seta, e essa questão aqui, ó, desse rastro que parece um foguete decolando ou um avião voando, né? Então, é bem interessante essa logo aqui pelo tanto de detalhes que ela tem. Claro que também ela acaba perdendo um pouco do minimalismo, né? Por essa questão de ter muitos detalhes. Mas, enfim, a gente fez uma junção de todas essas logos aqui que a gente... esses conceitos que a gente separou aqui para estar criando a nova logotipo. Mas também
nós podemos se atentar a um outro detalhe que tem mais uma etapa, que é muito importante. O que não usar? A gente separou aqui várias imagens que a gente criou, como eu falei, a gente criou dezenas e dezenas de imagens até chegar no modelo perfeito. Aqui são alguns exemplos de imagens que não combinaram nem um pouco com a marca da Argos. Seja pela tonalidade da cor, seja pelo formato, pela quantidade de informações, enfim. Nenhuma dessas imagens aqui casou com a ideia aqui da nossa marca. Algumas dessas ideias aqui deram um direcionamento muito fluido. Em resumo, esta é a aula de hoje e qual que é a conclusão que a gente chega neste conceito de criação de logotipo. A gente precisa de todos esses dados para ter cada vez mais direcionamento. Vocês perceberam que aqui no começo a gente começa com bastante conteúdo, bastante informação, dá uma filtrada aqui no meio. E ali para o final a gente já tem uma clareza do que a gente vai estar utilizando. Você vê que de todas essas imagens eu selecionei umas 4 imagens mais ou menos aqui para pegar de base. E a partir dessas 4 imagens e de todo este conceito, aí eu abri a ferramenta de edição. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, deixa aquele joinha se você gostou dessa aula. E não se esqueça de assistir a playlist completa, porque tem muita informação valiosa aqui. E se você não assistir a playlist completa, você vai ficar sem entender alguma parte aqui, você não vai conseguir absorver 100% do conteúdo. E aproveita também, porque ela é uma playlist grátis e tem conteúdo aqui que não é oferecido na maioria dos cursos pagos de branding e design. Beleza, pessoal? Até a próxima!